Olá, graças a Deus, estamos começando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar de adoração, louvor e adoração. E eu tenho a certeza que isso vai enriquecer você, né? Porque louvar, adorar, a gente vai ver a diferença disso, né? E a importância de você estar louvando e adorando Deus todos os dias. O Senhor, ele deve ser adorado, louvado todos os dias. E você vai ver aqui com os nossos convidados a importância de tudo isso. Eu estou aqui hoje com meu amigo, o pastor Matheus Lima, que é o nosso ministro de louvor lá da nossa sede em Madureira. Pastor Matheus, que bom tê-lo aqui novamente. Prazer, é um prazer tê-lo aqui no Conexão. Prazer, pastor. É muito bom falar de adoração e falar de louvar ao Senhor. Então, espero que hoje a conversa seja agradável também ao público. Vai ser. A última vez que o senhor veio aqui, eu lembro, foi um programaço. Foi tremendo. Hoje eu tenho também aqui o nosso cantor da Graça Music, o Geiser Maia. Eu estou conhecendo ele hoje, o prazer de conhecê-lo, um servo de Deus. Ele que tem... Posso falar a idade? Pode. Deve. É bom conversar, é bom perguntar, né? Mas o homem é um armário, né? É bom conversar. Bom, eu tô aqui então com o Geiser Maia, o nosso cantor da Graça Music, 42 anos, nascido aqui no Rio de Janeiro. Ele mora lá em São Gonçalo. A história dele é até bem bonita, né? E bem forte de conversão. Ele se converteu aos 24 anos de idade, quando ele estava vivendo aí o melhor momento da vida dele, realizando um sonho de vários meninos, né? De se tornar, então, um jogador de futebol profissional. Hoje ele serve na igreja já há 10 anos, além de 9 anos servindo em igrejas espalhadas pelo Brasil. Seu ministério é sempre fundamentado na palavra e no direcionamento de Deus. Geiser, o senhor trabalha como cover também, né? Sim. Covers que publica, o senhor publica isso nas suas redes sociais? Isso. Bom, quero agradecer pelo carinho, pela honra poder estar aqui com vocês nesse programa que eu creio que vai ser muito edificante para a vida de milhares de pessoas. A minha história é um pouco meio que conturbada, mas também foi um propósito de Deus para minha vida, né? Ter que abrir mão de um sonho para viver literalmente o sonho de Deus. E não é fácil, às vezes você tem que tomar algumas atitudes e sem você ter uma certeza e nem a perspectiva do que iria acontecer, né? Isso há 20 anos atrás. Então, hoje, literalmente, eu vivo o propósito de Deus para minha vida. Sem arrependimento. Sem nenhum tipo de arrependimento. E se eu pudesse voltar atrás e tomar a mesma decisão, eu tomaria. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje o senhor falou em relação aos covers, no meu canal do YouTube são mais de 300 milhões de visualizações de canções que têm abençoado a vida de milhares de pessoas aí, não só no Brasil, mas fora dele também. Que bom, que bom. Glória a Deus por isso. Bom, eu até estou vendo aqui que você tem já essa rede social bem aceita mesmo, né? Já vai viralizando já para um grande público, né? E parece que tem um louvor que é Está Chorando Por Quê, né? Sim. Esse cover diz que arrebentou, né? Foi a canção assim, que abriu muitas portas para mim no Brasil. E a gente vai entrar dentro de alguns temas aqui que eu vi que está relacionado literalmente ao que a canção tem o poder de fazer na vida das pessoas. Sim, aqui fala que ele teve mais de 146 milhões de views. Na verdade, ela está com mais de 220 milhões de visualizações. Agora já estourou a mais de 200 milhões, no caso. Isso aí. Que legal, né? 50 mil seguidores, suas redes sociais, enfim. Glória a Deus por isso. Bom, nós vamos agora rapidinho a uma matéria sobre louvor e adoração. E eu volto aqui com os nossos entrevistados que vai enriquecer bastante. Eu não sou ministro de louvor, sou pregador do evangelho, então eu gosto de ver pessoas com compromisso de Deus falando sobre isso, né? Falando sobre louvar e adorar, porque é de suma importância saber louvar e adorar e participar disso no nome de Jesus. Vamos a essa matéria rapidamente. A música é considerada uma forma de adoração a Deus. Em Salmo, capítulo 150, versículo 3 e 4, diz assim: Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvar representa o agradecimento a Deus por todas as conquistas e livramentos. É uma forma de oferta espiritual. Louve e adore ao Senhor em dias felizes e tristes. Ele sempre estará presente. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo 7,
versículo 17. Que salmo bonito, hein? Salmo 7:17, né? E nós temos que render louvores ao Senhor, né, pastores? O senhor é pastor também, pastor Geiser? Não, ainda não. Ainda não. Não. A palavra ainda já enche a gente de alegria, né? Ainda não. Já enche a gente de alegria. Pastor Mateus, eu vou começar com o senhor. O que significa louvar a Deus? Bom, a palavra louvar a Deus, ou a palavra louvor, é homenagear alguém. Honrar, né? Honrar alguém. Então, quando a gente fala de louvar, a gente está falando de homenagear alguém. Alguém que a gente ama demais, alguém que a gente preza muito, alguém que a gente gostaria que estivesse conosco. Então, quando a gente fala de louvar a Deus, é como se estivesse homenageando a Ele pela grandeza dEle, pela soberania dEle, por quem Ele é. Então, Ele é digno de ser homenageado, o primeiro e único digno de ser homenageado. Geiser, o senhor já... Posso chamar de você? Opa! Posso, né? Sua filha está ali, se eu começar a chamar de senhor, ela já vai me mirar já, né? Assim, o pastor Mateus é meio poeta, né? Você vê ele falando que, né? Ele é meio que poeta. Ele enriquece o nosso programa sempre quando ele vem aqui com essa maneira poética dele falar. Sim. Mas assim, no seu ponto de vista, o que é o louvor? De fato, eu só vou complementar o que o pastor começou e eu vou falar algo bem resumidamente, né? Que eu até anotei aqui. Louvar é reconhecer e expressar admiração ou gratidão de forma, e a gente vai contextualizar mais à frente, Sim. verbal, gestual ou simbólica. Sim. E essa questão do que se diz respeito ao louvor, de reconhecer a grandeza de Deus. E hoje, a gente estava até, antes de começar, a gente estava se referindo o que mudou de 10 anos atrás, de 10 anos para cá. Então mudaram-se muitas coisas. Eu quero falar muito sobre isso aí, porque 10 anos para cá, há 10 anos atrás, eu era pregador em Jacarepaguá, aqui na freguesia. E hoje eu sou líder regional em Bangu. E de vez em quando eu e minha esposa, a gente está no carro, a gente está sempre colado no outro, né? Perto um do outro, e eu escuto louvores. E eu digo que eu não sou muito bom de guardar louvores, minha memória, né? Mas eu escuto louvores assim que mexeram comigo, e eu falo assim, pô, isso foi do tempo da freguesia, não foi? Isso já faz uns 10 anos, né? Mais ou menos. Aí ela falou assim, não, isso foi assim que a gente chegou em Bangu, esse louvor começou, a gente já tinha acabado de chegar, eu estou 8 anos em Bangu, então não é muito longe, né? Mas a gente vê, assim, uma diferença realmente dos louvores atuais para aqueles louvores de 10 anos atrás. Se eu for falar de mais de 10 anos para trás, é melhor nem falar. Não, sério. Né? É ou não é, Mateus? É melhor nem falar, porque aqueles louvores lá de trás eram louvores... poxa, tem louvores que a gente canta até hoje, né? Sim. E são louvores muito especiais. A gente chama não que hoje não tem, Não que não tenha, não, é verdade. A gente chama de louvores atemporais, né? Aqueles louvores que ultrapassam a bolha do tempo, né? Poxa, eu não vou chamar mais você de ministro, não. Vou chamar de você o poeta Mateus. Que é isso? Vamos lá. Qual a importância, então, Geiser, do cantor se preparar espiritualmente? É a base, né? É o fundamento de tudo. Porque hoje, eu sou de uma época, 20 anos atrás não é muito tempo, mas eu peguei uma época que você consagrava a sua vida, você se separava para algo. E hoje em dia você vê as pessoas... Eu vou tirar pela nossa área, pelo que a gente faz, pelo que eu faço praticamente todos os dias. E existe hoje um público, né, uma galera dentro da geração que a gente está vivendo, que é uma geração do superficial. Sim. É uma geração que está habituada a viver naquele mundo do superficial. E eu me lembro que uma vez eu decidi mergulhar profundo. E quando você mergulha, você... Parece que Deus está brincando, tipo assim, ó, buscar-me-eis e me achareis. Era Deus se escondendo, mas querendo ser achado. Uau! Né? Parece que Deus tem essa buscar-me-eis e me achareis quando me buscar. Esconde. De todo o vosso coração. Eu quero ser achado. Então, o acesso é muito fácil. A gente é que dificulta esse acesso. Sim. E, na verdade, Deus está tão perto e a gente coloca Ele para tão longe. E sobre essa preparação, eu tive a oportunidade de querer conhecer Deus de uma forma que eu via algumas pessoas viver aquilo ali e eu queria ter essa experiência. Eu comecei a buscar.
Porque a oração, ela é uma das chaves que vai te dar esse acesso. Sim. Então, hoje em dia é muito mais fácil eu viver no automático do que ter uma vida de oração. Sim. E não é só o fato de você cantar uma canção, tudo bem, mas o que a gente está expressando, passando para as pessoas, no fato de eu estar cantando, o que a gente está expressando para as pessoas, o que elas estão vendo na gente, naquilo que a gente foi chamado para fazer. Então, eu acho que a consagração, a separação, a sua vida de oração, a sua vida santificada a Deus, ela vai te levar a um outro nível. E esse nível é um nível onde as pessoas vão olhar para você, não vão falar do seu talento. Elas vão falar daquilo que você emana, da presença de Deus que está sobre a sua vida. Deve ser, Mateus, assim, bem gratificante, né? Com base no que o Gessé está falando. Assim, você, por exemplo, você está abrindo sempre cultos ali e segue, faz, canta fora lá né? De Madureira e tudo. E você fazer, de repente, ali uma abertura de uma reunião, cantar um louvor, aí você desce do altar e, de repente, alguém se aproxima de você assim, caramba, eu já poderia ir embora agora. Porque aquele louvor que você cantou... É verdade. Falou tudo comigo, me revelou tudo que eu tinha que ter revelado e eu já poderia até ir embora. Isso é gratificante. É muito gratificante. E isso gera um senso de responsabilidade ainda maior. Ainda maior. Até por eu gerir pessoas, porque além de cantar na igreja, eu trabalho levantando pessoas para estar no meu lugar também. Né? Então, procurando pessoas para que tenham essa mesma intenção. E muitas vezes eu falo até com o pessoal que trabalha comigo, os vocais, falo muito com eles, falei, a responsabilidade que vocês têm de pessoas que vão estar chegando aqui machucadas, vão estar chegando aqui aflitas, muitas perturbadas. Mas quando você, de repente, abre a sua boca pelo Espírito de Deus, você é ousado e você canta uma canção, pode ser uma canção batida, uma canção nova, mas aquilo é tão penetrante, tão penetrante. Então, é disso que eu estou falando, porque às vezes é uma canção que você... Assim, eu acho que acontece isso com a gente, pregador. Às vezes eu vou pregar, me preparo para pregar, Sim. E aí quando eu prego, eu até me cobro, eu me cobro muito. Eu até me cobro, poxa, eu chego para minha esposa e falo, caramba, essa mensagem não foi legal, não foi do jeito que eu imaginei que seria. Aí tô lá, tô em casa, meio que arrasado, sabe, falando com a minha esposa, pô, não foi legal essa reunião. E aí, de repente, o telefone toca. Aí a pessoa fala assim, geralmente acontece isso. Pô, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O irmão tal, tudo bem, o irmão tal. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu queria só agradecer o senhor. Eu falei, o que eu fiz? O culto de hoje levantou a minha vida. Caramba, irmão, aí eu fico assim, mas eu sou muito otário. Eu sou muito otário. Não tem nada a ver comigo, não. É Deus. Aí você se prepara. Aí você se prepara. É verdade. Né? Você se prepara e faz. Isso. E aí, você se prepara e faz, então não é mais você, é ele. Mas a gente se cobra tanto, que a gente dá essas bobeiras de vez em quando. Muitas vezes, eu sou dessa turma aí, pastor. Cobrança, muita coisa na cabeça, mas realmente a gente muitas vezes não percebe. Eu já tive experiência, acredito que o Geiser já passou por isso, ter experiência de você estar mal fisicamente, né? Mas está mal fisicamente e de repente você está ali fazendo e fala, poxa, não foi legal hoje porque eu não estou bem fisicamente. Sim. E de repente chega alguém e conta um relato, um testemunho e você fala assim, mas como? Eu não estava bem fisicamente. Mas não é questão de você estar bem fisicamente, mas é questão do espírito estar ali naquele lugar. Daqui a pouco até eu vou querer que vocês deem esse testemunho de alguma coisa que aconteceu com o louvor de vocês, louvando e tudo mais. Mas assim, falando sobre esse assunto, eu lembro quando eu estava começando no ministério, eu era um obreiro que fazia já reuniões, né? E eu fiz uma reunião de segunda-feira aqui na nossa igreja de prosperidade, né? E aí eu fiz uma reunião e aí veio essa cobrança. Poxa, eu me cobrei demais, eu não gostei da mensagem e cheguei em casa meio para baixo, minha esposa me deu uma palavra para levantar e eu, não. E eu era obreiro, né? No dia seguinte fui para a igreja, abri a igreja, fiquei na frente evangelizando, uma irmãzinha passou assim, deu assim para mim, posso falar com o senhor? Eu falei, tá. Ela veio falar com ele, falou, pastor, o meu marido teve ontem aqui na reunião. Ele estava desempregado há muito tempo.
Ele saiu naquele dia, passou o dia todo e não conseguiu emprego. Ele disse que quando chegou na igreja, o senhor pregou uma coisa, eu tinha pregado sobre Josué e sobre as muralhas, né, de Jericó. Ele falou, o senhor falou uma coisa e ele saiu de lá na certeza. Ele falou assim, poxa filho, eu saí de lá daquela igreja falando, agora eu vou vencer. Agora a muralha vai cair. Agora eu vou vencer. Aí ele diz que ele dobrou a esquina, viu uma padaria, entrou na padaria, o cara estava aceitando qualquer emprego. Né? Entrou na padaria, ele queria ser só um atendente de alguma coisa. Ou um padeiro, ele tinha profissão. Aí o dono da padaria falou com ele assim, você tem profissão de padeiro? Tá, então você vai chefiar, porque eu perdi o meu gerente aqui. E botou ele para gerenciar a padaria dele. Uau! Que isso? Que isso? Por isso que eu falo que a gente é bobo de vez em quando. Que isso? Aí ela falou isso e eu dando uma de sério, sabe? Um brilho sério. Irmão, pô, que legal. Poxa, Deus te abençoe. Quando ela saiu de lá, irmão, eu entrei para dentro da igreja, fechei a porta, chorei pra caramba. Fui pro banheiro chorar, falando, Senhor, muito obrigado. Isso é tremendo. E a gente fica com essa de, às vezes, achar que por causa... E é por isso que é importante se preparar também, porque muitas vezes Deus vai falar com você que aquilo ali mostra e prova que você é dependente dele. Poxa, isso é muito forte, né? Vamos lá, qual a diferença entre louvor e adoração? Vocês já falaram um pouquinho de louvor, é honrar, né? Dignificar o nosso Senhor, se prostrar perante Ele. E a adoração, porque muita gente confunde, né? Na igreja principalmente, a gente confunde muito adoração com louvor, né? A pessoa, eu estou louvando, não, na verdade está adorando. Ou então eu estou adorando, na verdade está louvando. Uhum. Qual seria, assim, bem especificamente, a diferença entre louvor e adoração? Bom, a adoração, anotei aqui, a adoração é um ato de reverência, respeito, amor profundo, né? Direcionado a Deus, considerado digno de extrema devoção. Aí, em geral, o termo está associado a contextos espirituais e tal, redefinindo-se ao culto prestado. Então, Abraão, ele adora a Deus mesmo sem saber quem é, Sim. por obediência. Sim. Então, a adoração ele é um gesto de obediência, de devoção, de rendição, de reconhecer quem ele é. E foi como a gente falou sobre a questão do louvor, né? Do elogio, de você expressar para ele a santidade, quem ele é. É como se fosse um romance, né? Isso, não é isso? Isso. É você expressar para Deus aquilo. E a adoração é você ter uma vida rendida a ele. Né? Entendi. E aí? Bom, só vai concordar com o relator? Vou concordar com o relator, porque isso daí foi muito bem colocado. E até deixar para as pessoas aí que estão nos assistindo entenderem que não é para você sair daí de casa correndo e agora você cantou. Não é isso. A gente nem está falando disso ainda, né? Não, porque a pessoa ela pode fazer essa expressão de amor e adoração com aquilo com a vida dela. Pô, quando uma pessoa perdoa alguém que não merece o seu perdão. Uau! Pô, isso é uma adoração a Deus tremenda. Não é porque você está fazendo algo contra a sua carne. A sua carne não quer perdoar, mas você lembra das palavras de Cristo, você vai lá e libera o perdão para aquela pessoa. Se você consegue fazer isso, pô, é uma adoração. Maravilhoso. Não é? É uma maneira, uma expressão de adoração a Deus tremenda. Jó adora a Deus com a vida. O tempo todo. Né? É verdade. Com a vida. Bom, o papo tá rendendo, hein? Rendendo muito. E eu já imaginava que seria assim, mas temos muita coisa boa ainda para falar sobre louvor e adoração aqui com o Gessé e também com o Matheus, o nosso pastor, tá bom? Mas nós vamos a um intervalo bem rápido, não sai daí não, voltamos já. Voltamos com Conexão. Hoje eu estou aqui com o Gessé Maia, que é um cantor da Graça Music, servo de Deus, e tem aqui trazido alguns assuntos sobre louvor e adoração, que é o tema do programa de hoje, né? Também estamos com o Matheus, o nosso querido Matheus Lima, nosso ministro de louvor, e mais outras coisas, né? Não é só ministro de louvor, né, Matheus? Eu coordeno o pessoal do louvor do estado do Rio. Do estado todo, né? Quer dizer, é uma responsabilidade tremenda, mas tem tirado ali, não vou falar tirado de letra, porque
um trabalho como esse, só o Espírito Santo para te dar sabedoria e inteligência para fazer, mas tem feito com maestria, graças a Deus, é o nosso poeta. Bom, eu queria, antes de chamar o Abre Aspas de hoje, eu queria fazer mais uma pergunta para os entrevistados. Louvar cura? Relatos de testemunhos através do louvor. Lembra que eu falei dos testemunhos que eu ia falar com vocês? Então, assim, que o louvor cura, eu acho que isso aí, todo mundo que conhece um pouco do Evangelho sabe que o louvor cura, né? Eu tenho uma mania, posso dizer que é mania, de que quando eu não estou muito legal, assim, sabe aquele dia que você não está muito bem, não é fisicamente, não, é sobrecarga mesmo, né? E eu costumo entrar no carro e o tempo todo que eu estiver dirigindo eu vou louvando. Porque no carro não tem ninguém, eu posso gritar à vontade e ninguém vai sentir nenhuma dor no ouvido, me ouvindo cantar, entendeu? Então eu canto à vontade no carro, não tem problema nenhum. E isso me faz bem, isso me faz muito bem. Então vamos lá. Relato de testemunho. Vocês têm algum testemunho de algum louvor que depois falaram com vocês, que houve um testemunho, que houve cura? Eu tenho vários relatos assim. Vamos escolher um para cada um. Eu vou escolher um, assim, que foi num dia que não era esperado. Assim, não era para aquilo, né? Era para simplesmente a gente fazer um culto mesmo de adoração ao Senhor no domingo. E no final de tudo, no final mesmo do culto em si, a pessoa não teve a oportunidade de falar na igreja, mas na igreja não, na hora do culto. Aí foi me procurar no final e falou assim, poxa, o grupo de vocês cantou uma canção que era consagração. Consagração. E ela recebeu ela sentiu não é uma quentura, sabe? Um calor. Algo que se manifestou no corpo dela. Se manifestou no corpo calor, dela. Né? E ela falando assim, quando eu comecei a cantar, celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver, aí ela disse que aquele calor subiu e uma enfermidade que ela tinha interna, né, parece que sumiu. E ela fez os exames e realmente o médico tinha constatado que aquela mancha no pulmão tinha desaparecido. Que legal. E ela não conseguia expressar, cantar a canção, né? De repente, quando chegou essa parte da canção, ela abriu a boca e forçou a cantar. E celebrar, e começou a cantar e aquele mal desapareceu. É tremendo mesmo. É. E aí, o senhor lembra de algum? Bom, como ele falou de uma cura física, sim, eu vou falar de uma cura emocional. Uma cura na alma, né? Vamos dizer assim. Eu estava almoçando no restaurante e eu já tive vários relatos de igreja, né? Ministrando na igreja as pessoas serem curadas. Mas esse daqui, para mim, assim, foi um dos mais marcantes. A gente estava almoçando e eu percebi que tinha uma pessoa me olhando muito. E aí ele começou a me olhar e eu até brinquei. Eu falei, rapaz, será que o cara tá me confundindo com alguém, meu amigo? E aí terminamos de almoçar, a gente saiu. Quando a gente foi sair, ele se levantou com a esposa dele e ele, cara, eu gostaria só de posso te dar um abraço? Falei, pode. Ele me abraçou. Eu queria te contar um testemunho. Aí eu falei, pô, uau, beleza. Ele, porque na hora que colocaram uma canção lá na televisão, porque tinha uma televisão atrás da gente, e justamente ela tá chorando por quê? E ele falou assim, eu estava um dia em casa depressivo, e eu me lembro que eu peguei a minha arma naquele dia. Apontei a arma, botei a arma na minha cabeça, eu falei pra mim, não tinha mais jeito, eu depressivo, sem perspectiva nenhuma, mais de vida, não queria... E quando eu coloquei a arma na minha cabeça, parecia que alguém colocou o dedo no gatilho e não deixou eu apertar. E aquela arma foi saindo da minha cabeça, eu consegui colocar ela em cima da mesa. Eu sentei no sofá, liguei a televisão e quando eu entrei no YouTube, me sugeriu uma canção. E era a canção que estava tocando na tela. Eu quero te falar que Deus usou a sua vida como um instrumento para salvar alguém. Então, isso para mim foi uma das experiências assim, mais profundas que eu tive. Né, de várias que eu já ouvi e saber que o louvor ele tem o poder de penetrar dentro das pessoas e tanto a cura física, né, quanto livrar da morte. Cara, demais, né? Demais, né? Demais. Não é à toa que a Bíblia fala que Deus habita nos louvores. Né? O Salmo 22:3 diz que ele habita nos louvores, né? Não é à toa. Bom, vamos lá. Abre aspas.
Cantar hino cristão reverte efeitos de doença cardíaca, descobrem pesquisadores. É o abre aspas de hoje. Um estudo recente descobriu que cantar o hino Amazing Grace, né? Amazing Grace. Amazing Grace. Meu inglês está meio enferrujado. Amazing Grace, maravilhosa graça, né? Em português. Reverte os efeitos de doenças cardíacas. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Wisconsin estudaram como cantar 4 músicas diferentes impacta na saúde dos vasos sanguíneos de idosos com doenças cardíacas. Que isso? O teste foi realizado com 65 pessoas, homens e mulheres, na faixa dos 60 anos. Com a ajuda de um professor de canto, os voluntários cantaram o hino Amazing Grace, ou Ray Jude, né? Ray Jude, dos Beatles, Jolene, de Dolly Parton, e a música, eles querem me quebrar, This Land is You, Land, acho que é isso. This land you, land. É isso? Falei certo? Que isso, hein? Aqui também é cultura, conexão. Segundo os resultados da pesquisa, publicados na revista médica online, MedArchive, 22% dos voluntários apresentaram melhora no fluxo sanguíneo quando cantaram Amazing Grace, enquanto as músicas Ray Jude e Jolene, né, mostraram resultados menores. E a canção This Land is Your Land apresentou pouca diferença. De acordo com os pesquisadores, os bons resultados de Amazing Grace podem ser explicados pelo esforço físico e emocional envolvidos em cantar um dos louvores mais amados nos Estados Unidos. A fonte é guiame.com.br. Caramba, pastor, cantor, eu já vou profetizando, né? Pastores, né? Essa música ela tem uma história, eu já vi até um filme sobre isso, né? É uma história muito bonita, como ela foi feita e tudo mais. E é uma música muito cantada no mundo todo, né? Em inglês, mas também já traduzida para outras línguas. E você vê aqui, eu acho interessante que foi colocado também a música de secular, né? A música dos Beatles, a música secular, mas que não fez a diferença como fez a Amazing Grace, quer dizer. É algo tremendo, né? É a diferença que a gente fala, né? Entre ter algo cheio do Espírito Santo e ter algo que é bom culturalmente, é bom, as pessoas até se rendem a isso, mas se rendem enquanto as nossas músicas estão fazendo as pessoas pararem de tirar a vida, né? Desistirem de tirar a própria vida. Essas músicas que são exaltadas pela cultura pop ou até outro tipo de cultura, algumas delas fazem as pessoas ficarem tão depressivas que, ao contrário, as pessoas tiram a própria vida. Sim. Eu sei disso e estou falando isso com vocês, eu vou deixar vocês falarem, pode ter certeza, ficar tranquilos. Mas porque antes de eu me converter, em dezembro, eu sentia muita falta do meu pai. A morte do meu pai foi traumática para mim. E eu colocava o Legião Urbana. Eu tinha todas as coleções do Legião Urbana. Só que eu gostava daquelas músicas, na maioria delas muito inteligentes, inclusive, né? Mas aquilo me piorava mais. Eu ficava mais deprimido ainda, né? Então, meu dezembro, meu Natal, meu Ano Novo era muito depressivo por causa disso aí. Aí, até que quando eu me converti, eu percebi, eu quebrei todos os discos. Todos, não deixei um para contar a história. Quebrei todos eles e aí passei só a adorar o nosso Deus. Então, a diferença, né, entre uma música de Deus e uma música que não tem a presença do Espírito Santo. A música, a gente está falando de música propriamente, né? Sim. A questão do que tem inserido, né, na música cristã, até para as pessoas não ficarem assustadas aí, então as outras músicas não fazem bem, não é esse o mérito aqui do assunto, mas é saber que dentro de uma música que você serve a um ser muito superior, muito poderoso, que tem o controle de todas as coisas, né? Aquilo ali te dá uma conexão com algo espiritual, mexe com uma coisa que não é natural. É verdade. Mexe com uma coisa que é além do natural. E por você mexer com alguma coisa que é além do natural, esse sobrenatural pode invadir a sua vida.
retirando realmente o desejo da morte, retirando uma dor, uma enfermidade ou uma preocupação, uma ansiedade, qualquer outra coisa, até mesmo uma depressão muito profunda. Dentro da minha casa, eu tive essa situação com a minha esposa. Minha esposa passou por depressão, muito severa até. Ficamos 1 ano e meio lutando contra a depressão dela. E realmente aquilo que ajudava ela era essa conexão espiritual. Muitas canções restauraram o ânimo e a vontade de viver da minha esposa. Que legal, né? Então, a gente vê que canções que refletem a glória de Deus, elas podem restaurar a vida de alguém. Trazer como tá chorando por quê. E é muito espiritual também, né? É muito espiritual. Você ouvir num ambiente que nem é cristão, normal, de um restaurante, você ouvir uma pessoa te parar e te parabenizar, e te abraçar, e querer te abraçar, porque quem passa as coisas que sabe, né? Quem passa pelas coisas que sabe, né? Porque a pessoa pode ouvir a gente e falar assim, pô, tá falando mal das outras músicas. Não é falando mal das outras músicas. Não. Né? Tem muita música inteligente, muita música boa, e são seculares, mas são músicas inteligentes. Mas uma coisa é você ter uma música cheia do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito de Deus, que foi entregue por Deus para a pessoa, né? Debaixo de consagração, debaixo de oração, e a pessoa foi lá e escreveu. Cada letra ali pode ser, né, uma revelação para quem ouve, como foi o caso que aconteceu contigo lá no restaurante. É verdade. Eu imagino que aquele homem com a arma na cabeça, tentando se matar sem conseguir, quando ele ouviu o irmão louvar, eu imagino que cada frase ou estrofe, quando fala, né, que o senhor cantava, quer dizer, foi penetrando como revelação de Deus para ele, e aí ele abriu mão e agora estava lá com a esposa dele almoçando e te agradecendo. Então isso é tremendo. Né? Não tem palavras para... Não tem. O poder da adoração, que ela tem o poder de fazer nas pessoas, é algo assim impressionante. Impressionante. Glória a Deus. Bom, João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem é muito pregada, né? Principalmente pelos músicos, né? Pelos pastores, cantores, né? Mas assim, fica sempre aquela história, adorar, em que sentido? Adorar com músicas ou adorar com suas expressões, né? Com suas atitudes e obediências? Porque as atitudes a gente sabe que mexem com Deus, né? Principalmente quando você vai tomar uma atitude que é contra a sua vontade. Eu posso contar só um testemunho rápido? Claro, você manda. Sobre essa questão da adoração, quando se diz respeito à obediência, né, a adorar a Deus com a sua vida, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, porque eu perdi minha mãe, na época que eu perdi minha mãe, eu líder de louvor da minha igreja, então eu tinha uma responsabilidade, né, muito grande sobre os meus ombros. E aí eu me lembro que minha mãe passou muito mal, coloquei ela no carro com a minha esposa, a gente levou ela para o médico e ela foi atendida, ela estava com insuficiência respiratória. E aí a médica, eu me lembro que eu estava no corredor, a médica veio, ela, sua mãe está tranquila, está sendo medicada, mas amanhã, 4 horas da tarde, vocês voltam para visita. Eu fiquei tranquilo, sabendo que ela estava sendo medicada, enfim. No dia seguinte, junto com a família, nós fomos lá e minha mãe já estava em coma induzido, só respirando por aparelho. Para mim foi um choque. E era quarta-feira. E eu me lembro que aí eu fui para o culto à noite e começava uma conferência na minha igreja de quarta a domingo. E o que eu ia fazer? Eu não tinha força para cantar. E eu me lembro que eu estava sentado, o pastor veio conversar comigo, aí ele olhou para mim, eu falei assim, aí vamos embora. Eu falei, pastor, hoje não tem condições de fazer nada. Ele, cara, mas são nesses momentos que Deus nos usa e Deus vai... Eu falei assim, então, hoje Deus não vai me usar. E eu fiquei sentado. E aí Deus falou comigo, quem é você? Você é aquilo que você fala para as pessoas no altar? Ou a sua vida, a adoração para você é o quê? Não é um estilo de vida? Você só vive ali em cima quando você está falando para os outros? E na hora de você viver... E eu tomei um susto com aquela palavra e eu comecei a chorar. E aí eu falei para o pastor, não, eu vou, mesmo que eu não consiga cantar, mas eu preciso expressar para Deus. Meu Deus.
mesmo sabendo que a minha mãe, ela pode partir em alguns... E foi o que aconteceu. Uma semana depois a minha mãe partiu, mas eu não deixei de subir no altar para adorar a Deus em um momento. Não, momento algum. Né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito, muito profunda, porque a adoração, ela ela independe da sua realidade. Sim. Como se diz respeito a um estilo de vida, ao que você decidiu viver para Ele, fazer por Ele, independente de qualquer momento, circunstância, estações que a gente vai passar, é continuar adorando a Deus, porque Ele é o único que pode, tem o poder, né, de nos fortalecer. A adoração, ela tem esse poder de te revigorar, de te dar força, levantar. Eu falava esses dias na igreja sobre preparação e credibilidade. O José estava preparado. Foi uma série de mensagens sobre o José. E o José estava preparado para ter credibilidade com o faraó. E quando o faraó manda chamá-lo na cadeia, ele se barbeia e se arruma. Ele tira a roupa da cadeia e bota outra roupa. Então ele se prepara para estar diante do rei. Ele havia ganho credibilidade de ouvirem falar, porque o copeiro falou dele. Sim. Né? Então ele já ganhou credibilidade ali. Ele ganhou credibilidade com a apresentação dele, porque ele era um preso, mas agora está com barba feita, todo arrumadinho. Não se apresentou ao rei como preso. Então ele ganha credibilidade ali. Mas quando ele começa a identificar o sonho do faraó, que ninguém tinha conseguido, quando ele começa a decifrar o sonho, ali ele ganha de vez credibilidade com o faraó, de uma tal maneira que o faraó, na hora, coloca ele, naquele mesmo dia, coloca ele para governar todo o Egito. Quer dizer, então, preparação, credibilidade, portas se abrindo. As coisas acontecem. Sim. A gente precisa ter credibilidade com Deus, porque o José fez isso porque tinha credibilidade com Deus. Verdade. Ele foi imaturo no princípio, mas depois ele amadureceu com tudo que ele sofreu, passou, prisão, os irmãos querendo matá-lo, ele amadureceu. E quando ele amadurece, ele então começa a ganhar credibilidade. Na hora certa, Deus preparou tudo e o homem vira simplesmente o governador do maior país do mundo na época, era o mais poderoso. Vamos lá. O que significa oferecer um sacrifício de louvor? Oferecer sacrifício de louvor, eu vou não só falar para a gente que trabalha com música e canta e toca, né, na igreja. Sacrifício de louvor é você abandonar ou abdicar de uma coisa que você gostaria de ter, você gostaria de ser, para obedecer, né? Porque Samuel, ele fala isso para Saul, para o rei. Ele chega para o rei, Deus não está preocupado com o sacrifício de bois, Deus não está preocupado com nada disso. Né? Deus se importa mais com a obediência do que o seu sacrifício. Sim. Então, o sacrifício para Deus não está atrelado a alguma coisa Que você possa oferecer. que você possa oferecer, mas sim na sua obediência. Sacrifício de louvor, no meu entendimento é esse, você obedecer a Deus, abandonar até a si próprio, né? Abandonar até a sua ideia, né, e colocar a sua ideia nas mãos de Deus, como Davi fez. Senhor, eu posso subir contra esse exército? Deus ficou no primeiro momento em silêncio, mas logo em seguida, agora você pode ir. Então, essa obediência é você sacrificar o seu eu, o seu ego. Né? Acho que pra gente que está muitas vezes no altar, a gente tem que sacrificar muito isso. É o que o Paulo disse, né? Não vivo mais eu. Isso. Cristo que é que vive em mim. Isso. Quer dizer, então, se ele mandou, eu vou fazer o quê? A cobra vai me picar, eu vou naufragar, eu vou ser chicoteado e até apedrejado, mas Deus mandou. Isso. Mais ou menos isso. Né? Isso para mim é sacrifício de louvor. E sacrificar aquilo que você ama também, às vezes. Isso. Porque Abraão, ele não indagou a Deus, ele obedece. E vai sacrificar. A ideia dele era sacrificar Isaac, porque Deus pede o filho, né? Essa passagem é icônica, essa passagem é... E, na verdade, Deus não queria Isaac. Deus só queria Abraão de volta no lugar onde Abraão não estava mais. Então, Deus usa o filho para levar Abraão de volta, né? Para restaurar Abraão. E não é só um filho, né? Deus usa... se você for parar para pensar, Deus não usa o Isaac, o filho. Deus usa a promessa. Porque ele era a promessa, né? Ele era a promessa. Você vai sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar, e vou te fazer de você uma grande nação. E o Isaac representava essa grande nação. Ele era a promessa. Então, o Abraão estava disposto a entregar a promessa
Por de obediência. volta para Deus, por obediência. Caramba. Pensa bem. Tá louco. Muito forte, né? Muita gente ia sair do altar correndo e desistir na hora. Não, eu não vou entregar essa aqui, não. É tremendo. Então, o sacrifício de louvor fica muito claro, né? Sim. Fica muito claro. Bom, a história de Jó, o pastor falou de Jó, o Geisé. A história do Jó é um exemplo de vida que foi transformada através da adoração? O que vocês acham? Sim, eu acho que a gente colocou bem aqui, né? a O história de senhor Jó. comentou bem sobre isso. Uma das coisas que eu acho bem bacana é quando Satanás vai à presença de Deus. Sim. E era Deus falando para ele assim, ó, você faz o seguinte, desce, toca em tudo que ele tem, mas deixa ele vivo. Era tipo assim, era como se fosse uma resposta de Deus para Satanás, era assim, desce, toca em tudo que ele tem, tudo. Pode tirar os 10 filhos, deixa ele pobre, mas só que deixa ele vivo. Que a vida dele não consiste as coisas. E mesmo sem me conhecer, ele vai tomar uma atitude e que me ensinou muito, e isso serviu para a minha vida, como serve para a nossa vida diária, né? Mas a resposta de Deus para Satanás era essa assim, eu vou mostrar para você que tem alguém na terra, de carne e osso, que tem sentimentos, sente dores, vai sentir a perda, mas vai conseguir ter aquilo que você não foi aqui no céu, tendo tudo que eu te dei. Fidelidade. A vida de adoração, ela consiste a ter uma vida de fidelidade a Deus. Independente do que você tenha hoje ou deixa de ter amanhã. Independente do que você vai passar de luta, de sofrimento, né? Então, a vida de Jó, ela é um ensinamento de superação. Concordo com o relator. Não tem muito o que falar, é isso aí. E é algo que você tem que amplificar no sentido de conhecimento, de entender melhor, porque o Jó ele te dá assim uma capacidade, ele te traz uma condição, né, de você entender o que é um verdadeiro adorador, né? Porque eu costumo dizer lá na igreja assim, principalmente para os jovens, né? Eu falo assim, tem jovem largando a Deus por muito menos, hein? Sim. Quer dizer, o namorado foi embora, eu também vou da igreja. Não quero mais saber de Jesus porque o meu namorado me largou. Namorado. Então, seu namorado é mais importante realmente do que tudo que Jesus fez pela sua vida. Então, você realmente precisava aí rever seus valores e conceitos. O Jó, ele passa por tudo, né? Tem seus amigos lá que ficam, de vez em quando, dá uma fustigada nele, né? E ele ficou firme e, no final, Deus o honrou. É tremendo mesmo essa história do Jó. Então, segue o relator. Sigo o Segue o relator. relator. Tá Completamente. bom. Existe alguma diferença entre os louvores ouvidos hoje para os que eram escutados há 10 anos atrás? Existe porque nosso Deus, ele renova, né, as coisas. Ele traz inspiração. Eu vejo assim, a Bíblia ela é inesgotável em si própria. Então, por ela ser inesgotável em si própria, por que Deus não pode dar coisas novas? Sim. Por que Deus não pode dar uma nova canção? Além da Bíblia nos ensinar a cantar um cântico novo, pode ser um cântico novo, uma nova canção em si próprio, né? Ou pode ser um cântico novo com uma interpretação diferente, com uma forma diferente, até uma pessoa diferente, né? Cantando aquela mesma canção e tendo uma reação completamente diferente. A gente vê isso no meio que vocês vivem, né? Bastante, né? Você tem uma música cantada e é largamente cantada nas igrejas, mas de repente vem outro artista e canta a mesma música e já muda um pouquinho. Sim. A gente tem uma música aí que já está há bastante tempo sendo cantada, que cada cantor que eu vejo cantar é diferente. Nenhum canta igual aquela música lá. Sim, sim. Né? Então, mas isso não significa que você está desmerecendo ou merecendo, não. É o ritmo da pessoa, o jeito da pessoa implantado naquela música, que é boa, é de Deus, e vai alcançar pessoas, né? Que talvez até o original não alcançou, Exatamente. né? Mas aí, de repente... Essa semana, há 2 semanas aqui na Graça, a gente teve o Composer Day. Tivemos 2 dias de composição. E aí eu me lembro que o Renato ele me perguntou assim, Geiser, o que você quer? Tem algum tema? Tem algo que você... Eu falei, eu só quero expressar aquilo que Deus queira ouvir.
Essa foi a minha resposta para ele, né? Falei assim, eu quero expressar aquilo que ele quer que eu cante. Aquilo que vai nascer aqui é aquilo que ele quer ouvir que a gente cante. Então, hoje, eu acho que as pessoas, algumas, não são todas, né? Sim, tem claro. canções maravilhosas aí que a gente escuta e são inspiradas por Deus, mas algumas pessoas encontraram o método. Essa é a palavra. Eles encontraram o método, encontraram uma fórmula. De quê? De que eu sei que isso aqui eu vou fazer e vai dar certo. Vai entrar com um chiclete na mente dos outros, Né? Então, a nossa vida, ela não consiste a 2 horas de culto. Tem canções que é para 2 horas de culto. Né? E pra gente, cara, que vive isso diariamente, que tem essa vida no altar, de pessoas que a gente está cuidando, e a gente tem que ter esse cuidado do que a gente vai inserir e do que eles estão ouvindo. Verdade. Porque é um conflito muito grande que a gente está vivendo no meio de uma geração onde é melhor se fazer o que é certo do que... É melhor fazer o que dá certo do que fazer o que é certo. Então, eu acho que as pessoas estão indo... Algumas estão indo por esse caminho, né? A gente precisa fazer só o que dá certo, Se eu porque a fizer gente vai desse jeito, eu chego continuar lá. indo no fluxo, né? A gente vai continuar, então, acho que muitas canções hoje são canções que foram feitas pelos homens, não foram inspiradas por Deus. Verdade. Eu acho que isso fica muito nítido, né? Fica. Em alguns casos, né? Em alguns casos isso fica muito nítido. Mesmo para quem não é músico como eu, fica muito nítido. Eu vejo a música, pô, não tem nada, não sinto nada. E é claro porque a gente muitas vezes, por não... Esse é o termômetro. Pelas pessoas que não são. Sim. E já percebem de longe. Já veem de longe que tem uma coisa... Mais humana. Né? Mais Muito humana. superficial, Muito né? superficial. Glória a Deus. Bom, nós vamos agora bem rápido ao quadro Opinião. A pergunta de hoje é: existe um ritmo ideal para uma canção ser considerada um louvor a Deus? Será que existe um ritmo ideal? Vamos ver o que as pessoas na rua falaram sobre isso. Depois eu volto com os entrevistados aqui, porque eu vou querer ouvir um pouco deles também sobre isso, né? Existe um ritmo ideal para uma canção ser considerada um louvor a Deus? Vamos ao quadro Opinião. Não, independente do ritmo de música, não, porque um samba, essas músicas fedorentas, eu jamais eu vou cantar. Isso está invocando Satanás. Já tem ritmo, negócio já muda o jeito de dançar, né? Já tem negócio de rebolar. Então eu não aceito. Eu acho um ritmo bem diferente. Está usando o nome de Jesus em vão. Qualquer ritmo que exalte o nome do Senhor, tá valendo. Eu gosto demais do louvor. Desde o momento que seja adoração a Deus, eu gosto muito. Sinceramente, eu não concordo com muito forró, pagode. Embora ali no forró, pagode, nós podemos salvar vidas também, tá? Porque o Ministério de Cabo Frio, lá, também fizemos um carnaval, para salvar vidas, né? Ali é um lugar de resgatar vidas, né? Isso, então não podemos ser tão preconceituosos, né? Mas eu concordo, outro discorda. Funk, coisas, eu acho que... Eu acho assim, cada um tem a sua opinião, essa é a minha opinião. Uma pessoa de 78 anos que sempre ouviu louvores, porque existe o louvor e o cântico, né? Eu acho muito... Eu gosto daqueles louvor que mexe com a gente. É isso aí, gente. Então eu quero ouvir dos meus entrevistados se o ritmo influencia. Se tem ritmos que não devem ser cantados, porque não teria, então, nesse caso, não teria nada a ver com o Evangelho. Vamos lá, Geisé, Mateus. Vamos lá. E aí, tem ritmos e ritmos, tem ritmo que não dá. Uma historinha polêmica essa, uma conversinha polêmica. Um funk, por exemplo. Pois é. Assim, a gente falou sobre dança, né, e sensualidade, né? Tem certas coisas que a gente não pode misturar, né, com uma coisa que a gente quer ofertar a Deus. Eu lembro dos filhos de Eli que pegavam a melhor parte, né, do sacrifício para ficar para si próprio. Hoje em dia, Deus ele não quer que você dê a sua melhor parte para qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa ela tem... a pessoa ela é bonita e às vezes ela quer mostrar isso para, em vez de mostrar para Deus, né?
se ofertar a Deus, ela quer mostrar para as pessoas. Sim. A mesma coisa vai de música. Então, em vez de eu entregar o meu melhor para Deus, acho que tem coisas que não cabe, né? Tem situações que não cabe eu estar no ambiente ou inserido naquela situação. Mas eu também não posso diminuir o poder e o agir de Deus para certas coisas. É verdade. Eu não posso diminuir, sabe, o que Deus pode fazer com um ritmo. Um hip hop, um Exato. pagode, gospel, né? Exato. Então, eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, cara, o teu ritmo aí não tem nada a ver. Não é de Deus, Não a é gente de não Deus, pode. entendeu? Eu não posso chegar e limitar. Mas tá bom. Geiser, você vai na igreja, não é a Aí, sua ó, igreja, olha aí, ó. e você não conhece a igreja, aí é uma santa ceia. Aí vai lá subir 2 rapazes cantar um funk gospel, para depois você cear. Como é que fica? O ambiente não é propício para aquilo, né? Para aquele tipo de música naquele momento. Eu tenho amigos que, hip hop, gospel, pagode gospel, tem pessoas que são amigos, só que eu acho que a pessoa, é igual a moça falou, eu achei muito legal, cara, escuta aquilo que você gosta de ouvir. Ela falou, claro, Né? é a minha opinião. Isso. A minha opinião. Eu tenho 70 anos, gosto dos louvores lá de trás, mas essa é a minha opinião. Né? Só. Então, hoje em dia tem várias. Por que o groove pode e o funk não pode? Por que o worship pode e o pop não pode? Então, eu acho que são vários estilos para todo tipo de gosto. Só que eu acho que no culto, existem vários cultos Tem que são contextualizar, né? Sim. específicos, né? Então, Mas se você está mais ou menos assim. num ambiente... Por isso que eu falei do ambiente da Santa Ceia, né? Que é um ambiente então, que a gente vai realmente honrar a Deus assim. Então, é difícil, né? É difícil você fechar os olhos e sentir a presença de Deus adorando com funk no seu ouvido, né? Mesmo falando da Bíblia, né? Mas, assim, tudo tem sua hora, né? Tem. Aqui na freguesia eu conheci uns jovens que eles eram funkeiros. Eles se converteram e eu os batizei. E eles falaram comigo, falaram, pastor, e aí? Eu falei, ué, e aí? Me prepara uma música aí, funk, com uma letra que fale de Deus e traz pra mim pra eu ver. Aí ele falou, tá bom, pastor. E ele levou. Aí eu olhei e eu gostei. Eu falei, vou fazer uma vigília jovem, você vai cantar essa música. Aí. E fiz uma vigília jovem e deixei ele cantar a música lá e os jovens foram com ele no ritmo. Mas é um outro ambiente. É outro. Sim. Então, contextualizando, eu acho que qualquer ritmo pode adorar a Deus. Bem. Concordamos? É aceitável. Aceitável? Glória a Deus, é aceitável. Amém, Jesus. Bom, vamos lá, o X da questão. O X da questão de hoje, o louvor é uma ferramenta fundamental para a pregação do Evangelho? Sim, você ouviu aqui nossos entrevistados, um é cantor, outro é músico, também louva e ensina e prepara músicos. Enfim, sim, com certeza o louvor é fundamental para a pregação do Evangelho. Eu até separei o Salmo 145, versículo 4, para vocês, nesse X da questão. Uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Então você tem uma geração, como a gente falou aqui anteriormente, que vai louvar as obras do Senhor à próxima geração, que vai ser diferente, a próxima vai ser diferente, a próxima vai ser diferente, mas todas elas vão ter uma concordância, a adoração. Todas elas vão concordar com a mesma coisa, louvor a Deus. Então é importante que todos entendam a relevância, né? A relevância fundamental dessa ferramenta, o louvor, na pregação do Evangelho, para levar as pessoas a Cristo, no nome de Jesus. Esse é o X da questão, essa é a minha opinião de hoje. Tá bom? Bom, eu estive aqui no Conexão, falando de louvor e adoração. Estive aqui com o meu amigo, pastor Mateus. O nosso pastor tem alguma coisa programada, pastor Mateus, para o início do ano? Alguma... Sim, nós temos o famoso encontro de adoradores que nós realizamos na nossa sede no penúltimo sábado de março. E tem convidados, músicos? Nós teremos convidados. Não tem nenhum Geisé para convidar? Podemos sim. E é um encontro geralmente onde a gente reúne todo o pessoal do músico, cantor,
para ter o momento porque eles servem, né? Sim. Mas ali também para ter o momento de extravasar, de adorar o Senhor. Isso é Somente adorar, né? Somente ter um momento adorar. só de vocês, né? Isso. Isso é tão importante. Isso, né? é Igual a muito gente pregador, a importante. gente prega. Nós temos que ter o nosso momento. Porque Isso. senão, saco vazio não para em pé. né? Exato. Bom, suas redes sociais. Minhas como redes que as pessoas te sociais, acham? pode me procurar no Instagram, Mateus Lima PR. E ali eu trabalho com devocional diário, né, o Caminho da Adoração. Falando exatamente sobre isso, Caminho da Adoração. Então você vai encontrar todos os dias ali um devocional falando sobre esse assunto. E também no canal do YouTube, também Mateus Lima PR, também ali com devocional, canções também, né? E apresentando um pouquinho da nossa igreja lá, da nossa sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, em Madureira. Então, quiserem me encontrar também lá na Praça Armando Cruz, número 120, em uma das nossas reuniões lá com o nosso pastor. Todo domingo lá, adorando a Deus. Todo domingo servindo ao Senhor. Glória a Deus. Irmão Geiser Maia, nosso cantor da Graça Music, fazendo um trabalho bonito aí no país afora. Já fez trabalho fora do país? Ainda não. Mas vai. Ainda não. Mas vai. Vai acontecer. E eu não estou... É uma retórica, eu estou falando retoricamente. Vai. Está determinado. Amém. Você vai pregar em nome de Jesus. Todos os outros sendo usados aqui como profeta em nome do Senhor. Geiser, como que as pessoas te acham? Como é que as pessoas podem falar contigo? Até mesmo convidar, né? Até Sim. mesmo... Todas as minhas redes sociais, é Geiser Maia Oficial, todas elas, tanto YouTube, Instagram. No Instagram, ela tem fixado o contato de agendas, então, se você quiser, só entra lá que está o contato lá. Vai ser um prazer poder te servir o seu estado, sua cidade, sua igreja. E a gente tem desfrutado assim, de um tempo muito, muito precioso. A Graça, agora nós estamos em um trabalho para um novo projeto, né? Foram 4 canções que nasceram aqui Legal. no Composer Day e eu creio que vai abençoar muito, muito a sua vida. Amém. Que essa parceria aí com a Graça Music Amém. continue por muito tempo. Em nome de Jesus. Bom, meus amigos, então, chegamos ao final de mais um Conexão. Eu quero que você me procure ali na Rua Coronel Tamarindo 2030, fica em frente à estação de trem de Bangu. E olha, aos domingos eu tenho convocado muitas pessoas para os meus cultos de domingo, que têm sido muito especiais. 7, 9 e meia da manhã tem sido cultos bastante especiais. E eu volto à noite, às 18 horas, aos domingos. Mas tem culto a semana toda. A gente está ali sempre com as portas abertas para te abençoar, em nome de Jesus, tá bom? Meus amigos, estamos conectados. Foi um prazer tê-los comigo aqui, tá? Prazer. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome do Senhor. Amém. E vocês, fiquem com Deus. Até o próximo Conexão.